Um outro questionamento é da acadêmica Marisa. Sou acadêmica do curso de Serviço Social da Faculdade Finca. Meu curso é presencial e vejo com grande preocupação esses cursos à distância. Por quê? O tempo é menor, mensalidade idem, não tem acompanhamento nos estágios, ou seja, sem supervisão. Como você, enquanto profissional, encara isso? Já que fala sobre formação acadêmica e trabalho de qualidade. Esses futuros colegas terão qualidade? Como o Conselho Federal encara isso? Bom, primeiro eu queria dizer que essa contraposição entre ensino à distância, ensino presencial, é falsa no sentido de que isso não vai levar a nada. Se a gente ficar discutindo, não porque pensando o aluno e trazendo esse debate no campo do indivíduo, a gente vai acabar tendo uma discussão, um debate que não vai levar a nada, só vai fragilizar cada vez mais a nossa categoria e os estudantes. Então, não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo é a formação que nós queremos. Qual é o profissional que nós queremos? Não é à toa que nós temos uma tradição de associação muito antiga. A ABEPS, que é a nossa Associação de Pesquisa em Serviço Social, ela é de 46. Né? Então, veja, uma profissão que nasce praticamente, a primeira escola é de 36 e já em 46 tem uma associação de ensino que zela pela formação, é uma profissão séria. Uma profissão que na década de 50 tem uma lei que diz quais são as suas atribuições, que é uma profissão regulamentada desde a década de 50, é uma profissão séria. Essas entidades, CEFES e ABEPS, elas vêm construindo, vêm debatendo coletivamente há muitos anos o que é essa formação, que formação nós queremos. Não são entidades que caíram de paraquedas aí, agora, deliberando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Não pode ter nenhum valor nesse contexto. Tem que ter, objetivamente, a formação que nós queremos. Então, foi construído, ao longo dos anos, um perfil de profissional, que é o quê? É um profissional que tenha competência teórica e técnica, portanto, saiba, e nós temos que dizer o que quer dizer isso, saiba fazer uma análise da conjuntura, uma análise da realidade, uma análise da instituição, saiba identificar os problemas, um profissional que, ao identificar os problemas, então ele não é só um intelectual, ele é um intelectual que é também técnico, né? E o contrário também é verdadeiro, e aí que ao identificar os problemas sabe construir alternativas, não é nada fácil diante dessa conjuntura, ao mesmo tempo que faça que seja um profissional crítico, né? É outro elemento importante, é que a apreensão da realidade do ponto de vista crítico exige muita coisa. Não exige ficar no campo do senso comum, não exige ficar no campo do nível da ideologia, exige superar isso. Exige um método que te permita superar. Para aprender esse método não é algo que se aprenda de uma maneira muito rápida, não é algo que se aprenda de uma maneira sem um esforço intelectual enorme. E o profissional comprometido. O que é o profissional comprometido? É aquele que sabe, que olha para a sociedade, que participa dos dilemas da sociedade, que tem uma militância nos movimentos, que constrói a sua formação nos movimentos. Aí eu estou chamando a atenção para o movimento dos estudantes, porque quem passa pelo movimento estudantil nunca sai o mesmo. Quem passa pelo movimento estudantil vê as coisas de maneira diferente. Quem passa pelos movimentos, não só estudantil, mas de mulheres, de jovens, e etc. Então tem uma formação aí que não é só acadêmica, que é o elemento da formação política. Tem um elemento da formação no convívio com os colegas, o movimento da sociabilidade. Todos nós somos seres sociais, a educação é construção na esfera da sociabilidade. Não é possível uma educação nem bancária, onde alguém diga que aquilo é certo, sem a participação e o protagonismo do sujeito, como também não é do sujeito sozinho, isolado. É necessário a convivência e, por isso, é necessário um ensino que permita isso. Então, para alcançar esse perfil,
O que as entidades da categoria dizem? O que a gente vem avançando? No presencial. Por quê? O papel do professor não é algo descartável. O papel do professor é de formador, formador de valores. Então não interessa só um profissional que faça, mas o profissional que pense, o profissional que adquira valores. Quanto a gente não transforma valores conversando com o outro? Quanto a gente não transforma valores na convivência com os colegas em sala de aula? Quanto isso não é também processo de formação? Então a questão que se põe é essa. É qualidade em todos os níveis, né? E é também a gente pensar que é necessária uma formação que extrapole o mero conhecimento. E para isso, o convívio é fundamental. A presença do professor, eu sempre brinco, né? A gente tem o expoente do Serviço Social Brasileiro, esse é o professor José Paulo Neto. Alguém aqui desconhece o professor José Paulo Neto? Alguém conhece? Alguém consegue ler sozinho o livro do professor José Paulo Neto? Se consegue, eu vou chamá-los assim de excepcionais, do ponto de vista de porque ele é erudito, porque ele tem conhecimento, porque ele escreve às vezes de uma maneira tão sintética que você necessita absolutamente de alguém que te interprete. O papel do professor é absolutamente necessário na interpretação dos textos. O aluno não tem que saber, ele tem que aprender. Cada um tem um papel a cumprir no processo de ensino-aprendizagem, né? E isso é importante. Então a gente tem que dizer, olha, nós queremos um ensino com essa qualidade, um ensino que... E não tem nada de preconceito isso. Isso tem de conceito, de concepção. Concepção de mundo, concepção de sociedade. Nós queremos uma sociedade onde as pessoas possam tirar suas dúvidas com o professor, possam ter alguém que os oriente e que um professor que os forme. Certo? Porque nós falamos de formação integral. Não é só de uma educação bancária de aprender ou apenas de exercitar, de treinamento. Porque a gente tem elementos para treinamento.